Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, sente-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Sentemos, queridos irmãos e irmãs. Bem, nesta celebração de hoje, nesse 27º domingo do tempo comum, que possamos hoje renovar a nossa fé. Renovar a nossa fé em Cristo Jesus. A fé que é um dom de Deus. Esse dom de Deus que foram transmitido para todos nós através da Mãe Igreja. E a transmissão da fé passa através da história de cada um de nós. Na história humana. Na história da caminhada de um povo. E uma história que acompanha com uma geografia. Essa é a história do nosso povo. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. E uma geografia que se localiza nesta localidade. A todos nós. Como os nossos irmãos e irmãs acompanharam na evangelização, na colonização, acompanharam para que essa transmissão da fé chegue até nós hoje. Até nós. Tantos mártires da igreja aqui no Brasil deram a vida por causa do Evangelho. Transmitiram a fé, a educação para todos nós. Isso, queridos irmãos e irmãs, que possamos hoje olhar na história de cada um de nós como Deus passou. E a passagem de Deus na nossa vida nos convida sempre de sair de nós mesmos, que a igreja é missionária, que a igreja é a luz, um caminho para a vida em abundância. Que nós não escandalizemos com os nossos pecados, debilidades, mas voltar para o Senhor. Por isso os discípulos pedem: aumenta a nossa fé. E Jesus responde através desse evangelho: se tivesse fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer esta amoreira: arranca-te. É capaz. Uma capacidade que tu possam transformar. Por isso, uma conversão e um desprendimento que tu desprende. Por isso, tu convida a amar a história e ver na sua história a graça de Deus. De não tenhais medo, de não se apegar
dos bens nesse mundo e nos afetos neste mundo. A pessoa que está escandalizada não aceita. Por isso que a secularização entrou no coração do homem. A secularização pensando que o problema do homem está na estrutura social. Está nessa estrutura social? Não. O problema do homem está no coração do homem. Está. O egoísmo está aí. Por isso está escandalizado com a pobreza. Tão pobre demais de ajudar os pobres. E quando uma pessoa é escandalizada com a pobreza, vai escandalizar, vai eliminar a unidade. Por isso ouvimos hoje no Salmo responsorial, não fecheis o coração, ouve o vosso Deus. Ouve, escuta, porque a fé entra pelo ouvido. Por isso, tantos mártires da igreja, mártires aqui no Brasil, morreram. Os 3 mártires das missões morreram. Acompanharam. Não é um passeio, um turismo, como os historiadores falaram, escandalizado com a história do Brasil. Eles deram a vida, colocaram a Santa Cruz. Porque a missão da igreja é evangelizar. Ele vai acompanhar, pode ser a esquerda, a direita, assim. Ele vai acompanhar. Ele não é para resolver problemas sociais. Como Jesus Cristo dizia, pobres sempre tereis. E pior pobreza, quando uma pessoa escandalizada. Porque ele vai usar os pobres para enriquecer a si mesmo. E todo mundo vai ficar bobinho. Bobinho. Bobinho, que quer dizer dividido. Dividido. E a fonte da vida está no útero de uma mulher. Está no útero da mulher. Por isso, primeiro tem que atacar a mulher. E para atacar a mulher, primeiro você tem que atacar a sua religiosidade, o matrimônio, o homem. O homem, porque o homem é a coluna da vida matrimonial. Matrimonial. A força. Por isso, quando o homem e a mulher não estão mais em comunhão, é fácil derrubar a sua fé. Derrubar a sua fé. Por isso, São Paulo exorta a cada um de nós, exorte-te, reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, recebemos essa afiliação com Deus, o Espírito Santo, que somos filhos de Deus, somos para a vida eterna, somos criados para a vida eterna, não para este mundo. Não para este mundo. Por isso estamos no mundo, mas não somos para este mundo. E te convida a exercer esse grande ministério da nossa fé. Exercer, transmitir, que o Pai transmite para os seus filhos a fé autêntica, como nos diz hoje, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortalecer, de amor, sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo? Da cruz. Da cruz. Da cruz. Carregar a sua cruz. Não tenhais medo. Amem o seu irmão. E amar o seu irmão, aprender
conquistar a fé. E para conquistar a fé, conquistar o seu irmão. Conquistar o depósito, quer dizer, a autenticidade da fé. Como nos diz hoje neste evangelho. Nem de mim, seu prisioneiro, mas sofro comigo pelo evangelho, do anúncio da boa notícia a todos nós. Por isso que muitas vezes a nossa fé é infantil. Por isso que na universidade perdemos a fé. Perdemos. Os nossos jovens percam a fé. Pensa que já, que deuses na sua vida. Pensa que tem tudo assim. A liberdade eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Não. A liberdade consiste de viver na verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Você tem que conhecer a verdade. A verdade é que Deus te ama como você é. Que tu és pó e voltará ao pó. Tu és pó. Por isso que nesse tempo, dá a César o que de César. E dá a Deus o que de Deus. Dá a Deus o que de Deus. Não abala a sua fé. Usa o compêndio. Um compêndio das palavras sadias de mim ouvistes em matéria de fé. Compêndio. Você sabe que um conjunto de uma história de amor de Deus. De amor de Deus. Tem pessoas, historiadores, assim, falam besteira sobre a colonização. É como a Igreja Católica é um monstro, sabe? Por isso que perde a fé. Olha os nossos jovens, sim. Vai entrar só na Universidade Católica aí. Olha os nossos professores hoje, escandalizados com a pobreza. Pobreza, que estou falando pobreza com a sala de aula. Sala de aula. Escandalizado. Estou falando para os católicos da paróquia aí. Escandalizado. É verdade, porque eles estão lá na frente e vivendo cada dia com uma criança, com um jovem, papai e mamãe separados, grandes problemas psicológicos. Essa é verdade. Mas precisa a fé, precisa perscrutar o coração, o seu coração, porque você não pode dar se você não tem. Por isso, profeta, professores, pensou profeta, aquele que abre a boca. Se você falar besteira, seus alunos vão falar besteira. Vai falar besteira. Vai falar. Porque vocês são profeta das nações. Perante do mundo de hoje, o profeta é pronto para morrer por causa do bem maior, do evangelho, da boa notícia, que Cristo venceu a morte. Por isso todos nós, que possamos renovar a nossa fé, temos que amar a nossa história, e amar a história, a nossa geografia, amar a nossa nação. Assim deveria ser um cristão. Amar, discernir o que é certo. E evangelizar, ajudar a evangelização. Em relação da nossa fé, olha, queridos irmãos, se nós não aprendemos a desprender os bens materiais, nada. Nós não adquirimos os bens espirituais, porque vamos segurar. Se a igreja não é missionária, perde a sua missão. Por isso não terá as vocações. Se a comunidade não desprende, porque a fé entra pelo ouvido e prova através da bolsa. A sua bolsa, o dinheiro. Dinheiro. Não é que assim, para aumentar a sua fé, tu tem que esvaziar a si mesmo.
Tem que esvaziar. Por isso a fidelidade. A fidelidade, não? A fidelidade de cada um. Porque quando você não pode, como em outras passagens de Jesus, não podem servir a dois senhores, o dinheiro ou Deus. Não. Não consegue. E no mesmo tempo, uma pessoa não tem história, não é pessoa. Por isso é um louco. Por isso que entra na depressão, porque não aceita a situação, a sua situação humana. Situação humana. Eu gostaria assim compartilhar minha irmã, que já falei para vocês ano passado, ele queria já definitiva vai entrar como monja, quer dizer, na vida religiosa. E fizemos assim nós três, meu irmão nos Estados Unidos, com ela, da Inglaterra, eu voltaremos para casa para falar com os pais. Porque minha irmã sustentou a família por quase 30 anos. Você sabe sustentar o pai e mãe, e os sobrinhos pedem ajuda, tudo assim. Você sabe que é pobreza. Apesar que todo mundo já tem assim, mas tem muitos filhos e sobrinhos, ajuda e pensa que como Diosa, minha irmã, que somente assim, que ela que sustentava mesmo assim. Não? Mas Deus deu a ela uma sabedoria. Não? Sabedoria. Em outubro, foi diagnosticado com câncer. E um câncer bem, como se chama? Avançada assim. De repente assim. Câncer de mama. Por isso, em janeiro, foi operada e fez toda a quimioterapia e tudo assim. Parou ajuda nas Filipinas, parou mesmo radical. E ninguém morreu. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Eu falei para meu irmão, todo que tu recebe, come, vai, se alegra. Alegrar no sentido assim, viver na dignidade. Ele tem mais espiritualidade, mais católica do que eu. Mais católico que eu. Engraçado. Sabe, assim. Não? Uma espiritualidade assim, uma visão, o que é a morte, o que dar a vida. Não? Isso é muito bom. Olha, prepara a morte, porque a morte é a beleza da vida, uma transformação para a vida eterna. Prepara. E preparando uma morte feliz, que quer dizer cada dia, toda vez que você vai receber injeção, você sabe as pessoas, não, que tem câncer, toda semana, 3 vezes lá, tirando quantos tubos de sangue, não, que hoje não aparecem mais as veias dela, tão difícil já, porque tantas, a quimioterapia, ele me resseca a pessoa, resseca mesmo, mas aquela alegria de viver como o primeiro, o último na nossa vida. E tu, eu, temos vida, temos saúde. Tu não está feliz, tu não luta, tu fala besteira, tu não escuta a voz de Deus. Fecha-os, como vimos hoje nesse salmo responsorial. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto naquele dia, porque eles provaram Moisés. Moisés mesmo duvidou do amor de Deus. Por isso provou a Deus que Deus não está. Quer servir o faraó, quer voltar no Egito. Queriam voltar no Egito, que Faraó escravizou. Não entendeu, escandalizado com a pobreza, quer dizer, das limitações, porque está no deserto. Deus nos relembra sempre que estamos no deserto, queridos irmãos. Sem Deus, nós não podemos fazer nada.
Deus providencia para todos nós o trabalho. Nos providencia para que sustentamos a nossa família. Que não duvidamos no amor de Deus. Professamos a nossa fé perante o mundo de hoje, secularizado, globalizado. Globalizado. Por isso Jesus Cristo vai falar, através de São Paulo, guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Guardar o depósito da fé, a sua fé. Seja forte na sua juventude. Não tenhas medo, pedir ao Senhor, joelhar. Na sua fraqueza, levanta, não tenhas medo. Carregar a sua cruz. Porque a cruz é gloriosa no seu matrimônio, e é a unidade matrimonial. Não criar dentro do seu coração a divisão, o divórcio entre a fé e a vida. Amem os seus irmãos, o seu trabalho. Sejam responsáveis perante do mundo de hoje. E responsável responder perante de Deus a sua responsabilidade, amando. Porque o mundo sempre será nas suas limitações. Por isso, no final do Evangelho, vai dizer, lembra sempre, após de fazer as coisas, dizei-vos. Somos servos inúteis, fazemos somente o que devíamos fazer. Somos servos inúteis. Queremos muitas vezes ser reconhecidos. Nada. A sua recompensa está no céu, está guardado. Não, é como se chama, o precioso você tem que guardar. Porque o ladrão vai roubar. Ladrão vai roubar. Ladrão é ganancioso e mentiroso. Você sabe que pessoas mentirosas, já mentira, ele pensa que é uma verdade e convence todo mundo que é uma verdade. É um ladrão. Por isso o pior que existe na vida do homem é a corrupção. Um câncer na vida dos pobres. Câncer. Você sabe que câncer, ele mata a pessoa devagarzinho. Enforca a pessoa. Usa os pobres para enriquecer a si mesmo. Por isso, cuidado, queridos irmãos e irmãs. Cuidado da sua fé. Não duvidar no amor de Deus. Deus te ama tanto que deu a vida por ti. O valor de cada um de nós é a morte do Filho de Deus. Perante do mundo de hoje, professamos a nossa fé. Amemos a vida. E escolhemos que a vida é um dom de Deus. E protegemos. Por isso evangelizamos. Exortemos uns aos outros de caminhar junto na unidade em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.